Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz do nosso Deus e Criador possa encontrar sempre morada dentro do teu coração. Meu irmão, minha irmã, no último vídeo eu falei muito acerca dos acontecimentos, né, no mundo físico, o que está acontecendo no mundo e o que acontece e as pessoas não estão vendo, né? Mas para quem pertence a Deus, para quem está fazendo esta opção assim de estar no caminho espiritual, porque pertencer a Deus, todos nós pertencemos, né? Mas tem pessoas que estão muito ligadas à matéria, à carne, à carnalidade, e se aproximam de igrejas apenas para cumprir rituais religiosos, mas verdadeiramente não estão se desenvolvendo nas questões espirituais, né? Simplificando, elas estão longe de Deus, muitos se enganando, sendo enganados, e mais praticam ritos do que verdadeiramente se desenvolvem no mundo espiritual, o caminho que leva a Deus, né? Importa, meu irmão, minha irmã, é nós termos a consciência de que tudo obedece o projeto de Deus. Nada pode sair. Se engana quem imagina que as coisas acontecem independente do propósito e da vontade de Deus, não é verdade? Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que entender isso, confiar em Deus e estar o mais próximo de Deus que nós conseguirmos, né? Mas isso parte de um entendimento adulto nas questões espirituais, né? Primeiro nós temos que estabelecer, ou seja, nós temos que entender que Deus não quer nada com a nossa carne. Deus, ele tem zelo, ele tem cuidado, tem amor pela nossa alma, que é o que importa. A nossa alma é tudo para Deus. A nossa carne é como um carro. Imagina um pai ou uma mãe esperando um filho, e o filho vem por um caminho dentro de um fusquinha. Qual a importância que tem para a mãe, para o pai, o fusca ou o carro? Naturalmente que o pai e a mãe, eles desejam que esse carro esteja em plenas condições de uso, que venha recebendo as manutenções devidas, para não colocar o seu filho em risco, a integridade do seu filho em risco. Esta é a preocupação que os pais têm com um veículo, um Fusca. E a mesma preocupação que Deus tem com a nossa carne é essa. Nossa carne tem um nome. Eu, por exemplo, se chamo Daniel. A irmã se chama Benedita, Antônia, Márcia, Sueli, e por aí vai. Os irmãos com seus nomes, mas cada carro tem o seu nome. Mas é só um veículo, um transporte, uma cápsula para a nossa alma, que é o que importa para Deus. Meu irmão, minha irmã,
O processo de Deus é maravilhoso. Tudo tem um motivo. Nós não devemos nos assustar com nada. Tão somente confiar em Deus. O homem está querendo criar uma nova ordem. Glórias a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. O homem está querendo criar isso. Se está querendo criar e criar, é por permissão de Deus. Vai cumprir. Vai atender ao propósito de Deus. Os homens estão criando exércitos, estão montando guerra. Então, glórias a Deus por isso. Porque se estão fazendo, é por permissão de Deus. Vai atender, sim, aos propósitos de Deus. Mas, meu irmão, minha irmã, para Deus o que importa é tua alma. A tua alma está sendo preparada, está sendo moldada, está sendo aperfeiçoada para atender um propósito maravilhoso de Deus. Quem tem realmente vida é a tua alma. A tua alma, ela tem vida eterna. O teu corpo não. Esse veículo, neste contexto aqui, desse planeta, desta Terra, né? Esse veículo, ele tem um tempo, assim, determinado. É como um veículo, um carro. Ele tem um tempo, ele sai zerado da fábrica, passa um determinado tempo, ele vai para o desmanche. E não é diferente do ser humano, até carros que vão para o desmanche, né? Tem pessoas que querem aproveitar algumas peças do carro para colocar uma peça defeituosa de um carro que ainda está sendo utilizado. Seguindo esse pensamento, o homem tem feito isso. Quando uma carcaça, um corpo morre, o homem vai lá e tira algumas peças ali daquela carcaça para colocar num veículo que ainda está em uso, né? E aí aparecem as transfusões de órgãos, né? Transplante de órgãos. E isso contraria a vontade de Deus? De forma nenhuma. De forma nenhuma, meu. Isso daí Deus permite que aconteça. Mas isso aí é só coisas, são procedimentos, manutenções do veículo, que é o nosso corpo. Porque o que importa, o que Deus ama e tem um propósito, é a nossa alma. Ela tem vida e ela tem vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, nós não podemos estar preocupados com a nossa morte. A nossa morte não existe. Existe a morte do nosso corpo. Quando nós morrermos, é uma carcaça, um carro. Esse carro que nasceu zerado e com o tempo ele está se degradando, né? Ele vai tombar. Mas nossa alma já foi assim um bebê. Já foi um bebezinho há muito, muito tempo. Mas a nossa alma está em constante evolução para atender o propósito de Deus. Tem muitos mistérios que Deus não permite o acesso a muitas pessoas, porque na sua espiritualidade elas estão ainda muito infantilizadas. Para muitas pessoas Deus permite, as religiões, permitiu, né, as religiões. E toda religião, meu irmão, minha irmã, todas, elas nasceram com o propósito de levar o homem não, a alma do homem a Deus. Toda religião, ela foi criada por um profeta
uma pessoa iluminada, uma pessoa que recebeu do mundo espiritual, né, através do Espírito Santo. Ela recebeu uma mensagem, uma iluminação, recebeu mistérios. E, de posse dessa informação, ela passou a compartilhar com as demais pessoas. E aí, ao redor desse mensageiro, desse profeta, foi criado aí uma religião. A maioria das pessoas, na sua ignorância, acaba atribuindo a este homem, a esse profeta, mais importância do que ele realmente tem. O profeta é o mensageiro. E o mensageiro, ele apenas conduz a mensagem de quem realmente tem importância, que no caso é o nosso Deus, que utiliza o Espírito Santo como a força que movimenta todas as coisas na nossa vida e que traz para nós o tempo todo o caminho que leva a Deus. E o homem, ou os homens, no geral, e mulheres, eles acabam se extraviando, acabam se confundindo, acabam criando dificuldades nesse processo de facilitação, esse processo que deveria ser um facilitador da alma caminhar para Deus. Porque o homem, ele acaba criando rituais demais, norma demais, acaba se afastando do desejo e da vontade, do propósito de Deus, que é o homem se integrar, que é o homem perceber que a sua carne tem pouca importância, ela tem utilidade, mas tem pouca importância nesse processo de santificação. E que um deveria auxiliar o outro no entendimento da mensagem que veio pelo profeta. E o profeta deveria saber sempre. E o profeta sabe que ele não merece nenhuma honra, mas que toda honra, glória, seja dado à fonte, que é Deus. Mas geralmente o profeta morre e fica ou os filhos ou os discípulos mais chegados. E com o passar do tempo, aquela religião que foi criada em torno do profeta, ela vai perdendo a sua identidade, vai se desviando da sua essência, porque aqueles que ficaram, que receberam a mensagem, já não têm a mesma fé, o mesmo comprometimento com a mensagem do que aquele que recebeu. E aí aquela religião vai se distanciando da vontade de Deus. Isso vem acontecendo, meus irmãos, ao longo do processo, ao longo da vida. Os homens vêm, não os profetas, que esses sim sabem de quem eles receberam essas informações. O verdadeiro profeta não é aquele que fala assim: olha, Deus está me fazendo, Deus está me trazendo agora, Deus está me fazendo ver. Isso daí é o falso profeta. Isso são jargões de homens que pertencem a um sistema religioso, aprenderam a ser artistas, hipócritas. Então eles representam uma figura dizendo: Deus está me fazendo saber. É triste. Mas são desvirtuadores da verdade. E a verdade é só uma, meu irmão, minha irmã. É que a tua alma encontre o caminho da espiritualidade.
que a sua alma se fortaleça dentro deste corpo e passe a dominar, a tomar conta das situações. E esse corpo, então, ele vai passar a receber a manutenção necessária. Meu irmão, minha irmã, o que acontece quando uma religião ela perde o foco na verdade? Quando ela perde o sentido, a essência da mensagem, aí o Espírito Santo, Deus, utiliza o Espírito Santo e encontra um novo profeta. E através desse novo profeta é criado uma nova religião. Mas, se nós formos ver, com exceção a situações assim como aconteceu na Igreja Católica, que foi uma clara manipulação da fé do povo, então, com exceção, quando a religião ela vem através da iluminação de um profeta, isso é uma religião genuína. Então, muitas religiões foram formadas. Deus, ele criou uma religião através do povo judeu, né? Foi criado lá, tiveram muitas iluminações e veio iluminações através de muitos profetas, né? Teve a iluminação através de Abraão, de Moisés, veio a iluminação através dos profetas todos. Sempre teve. E teve uma iluminação maravilhosa através de Jesus. Mas é sempre assim, a religião anterior, depois que ela se desvirtua do caminho, ela não aceita a iluminação do novo profeta. Mas todos vêm do mesmo lugar, vêm de Deus. E todos são iluminados através do Espírito Santo. Às vezes, as religiões são moldadas, elas pegam a forma conforme a cultura local. Como foi para os judeus, foi para egípcios, foi para os indianos, foi para os orientais, de modo geral, para os africanos. Então, meu irmão, minha irmã, quem traz a religião ao povo, ao ser humano, e aí nós temos que ter uma visão com os olhos do Espírito Santo. E o Espírito Santo não coloca ninguém acima de ninguém. O judeu, em forma nenhuma, ele tem mais importância. Vamos colocar judeu, vamos colocar israelita, povo de Israel. Não tem mais importância do que o povo da Palestina. Então, não existe essa questão, porque Moisés mais importante do que Maomé. O Espírito Santo ilumina de tempos em tempos. Porque vocês acham, meu irmão, minha irmã, que o povo da Palestina, os filhos de Ismael, iriam ficar sem a iluminação de Deus? De forma nenhuma. Então Deus, pelo Espírito Santo, ele iluminou profetas para esse povo, como ilumina profetas para todos os povos. Porque todos nós somos filhos de Deus. Nós temos que ter essa visão divina. Parar de crer. Essa ideia de que Deus separou um povo para ele, isso é uma mentira. O que existia eram religiões que perderam o rumo. Porque os verdadeiros profetas, eles foram morrendo. E os herdeiros não souberam, quiseram colocar, quiseram enfeitar a religião. E aí eles se desvirtuavam. Por quê? Porque eles andavam segundo a sua imaginação, segundo o seu coração. Nós temos que ser... nós temos que ser
A palavra me sumiu agora. Mas é fiéis. A palavra é fiéis. Nós temos que ser fiéis ao propósito original de Deus. Jesus veio numa cultura judaica, né? Mas ali ele tentava resgatar o propósito. Todos somos iguais perante Deus, ele falava. Não existe maior. Aquele que quiser realmente crescer no mundo espiritual, então que ele entenda que ele tem que trabalhar em função do todo, dos demais. Porque todos somos uma família só. Somos todos irmãos. Isso daí não pode ficar só no discurso. Todos somos filhos de Deus. E acaba aí. Isso é discurso. É uma teoria. Somos todos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai. Mas ninguém compartilha o seu prato com o seu irmão. Porque fica na teoria. O homem, nas religiões, ele acaba perdendo o rumo. Ele deixa de ser fiel ao propósito divino. Então, meu irmão, minha irmã, de tempos em tempos, o Espírito Santo pega um profeta numa determinada região. E o mais interessante, sabe o que é, meu irmão? Minha irmã? É que Deus não faz acepção entre homem e mulher, não. A alma não tem sexo, não tem gênero. A alma está dentro da pessoa. Independente das vocações da carne, a alma está dentro, é ela que tem que caminhar para Deus. O corpo tem que ser colocado no seu devido lugar, como um veículo. Mas esse Deus maravilhoso que não faz acepção, ele já pegou mulheres aí como profeta. Existe até uma religião que ela se denomina Adventista do Sétimo Dia, né? Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo usava essa profeta com autoridade. Mas aquelas pessoas passaram a idolatrar a profeta. Quando a profeta mesmo, eu tenho certeza que ela, por receber de Deus, ela não queria nenhuma honra, nenhuma glória. Muito pelo contrário. Toda honra e glória e louvor a Deus. Mas o povo vai colocando nome. A profeta falou isso, a profeta falou... Não, os profetas de si mesmo não tem nada. É o Espírito Santo que traz a vontade de Deus e usa a boca do profeta. Não é como esse espetáculo artístico da congregação que diz que Deus está baixando ali, ou que o Espírito está baixando. Isso é mentira, isso é hipocrisia. O Senhor se usa, o homem espiritual, ele tem visões pelo Espírito. Mas não é como falam lá, não. Aquilo ali é muita encenação. É muita enganação. Porque, na verdade, o que está acontecendo com todas as denominações, de modo geral, é que perderam o rumo. Mas toda religião, com exceção algumas que já nasceram na manipulação, como é o caso, né, da romana e outras mais, mas a maioria das religiões nasceram numa inspiração de Deus. Ela pegou um profeta e não parou. Ao longo dos anos, Deus pegou profeta em todas as nações. Mas é preciso você espiritualmente crescer para entender isso. Meu irmão, minha irmã, eu vou dizer para vocês. Quando eu estava dentro da congregação, eu via muita coisa que eu não concordava, que não batia com aquilo que o Espírito Santo me mostrava, me fazia sentir. Porque eu sempre fui desejoso de crescer espiritualmente. Eu sempre gostei demais. A minha alma, ela tem força. Glória a Deus por isso. Aqueles que têm uma alma fraca estão perecendo no inferno da carne, das carnalidades, né?
Mas quando a tua alma tem força, você tem sede pelo espiritual, né? E é bom. Ao longo do tempo eu via muitas coisas na congregação, eu via coisas boas, de homens e mulheres espirituais. Mas os não espirituais, terrível. Mas eu cresci demais quando eu me afasto, assim, quando o fato de eu me afastar da congregação me faz crescer. Porque lá é como se fosse um curral com cerca. E o sistema de religião tem se tornado isso, curral com cerca que prende o gado e não deixa ele pastar. E nós, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos ter liberdade espiritual para poder se alimentar daquilo que o Espírito tem para trazer para nós. Então, hoje nós estamos falando das religiões, todas, salvo as exceções, foram inspiradas. Então nós devemos respeitar a origem das religiões, respeitar a mensagem que Deus... E se nós formos buscar, se nós nos dermos a esse trabalho, meu irmão, minha irmã, de buscar lá na origem de todas as religiões, a mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. Nós temos que saber controlar esse veículo que é o nosso corpo. Nós temos que crescer espiritualmente. Nós temos que amar o nosso próximo, sabendo que todos nós temos o mesmo nível de importância. E não existem essas questões de divisão social, que um tem que ser mais do que o outro, essa questão de divisão de castas, todas essas coisas assim são carnais. Isso são pessoas que vivem o inferno da carne, porque são afastados de Deus. Mas todas elas pregam o amor, a integração, o respeito a todos os elementos que Deus forneceu ao homem para que ele se desenvolvesse espiritualmente. Ele deu esta terra. Ele deu todos os elementos, né? A terra, a água. E vai por aí. Ele deu o ar, o fogo. Ele deu a natureza, as plantas, os frutos. Ele deu a terra com um poder tremendo. Ele deu a água. Tudo com energia, com alimento, tudo ele deu ao homem. Ele deu ao homem também e às mulheres. Ele deu a criatura dele. Todos esses elementos. Deu os animais. Aos animais, meu irmão, minha irmã, ele não concedeu esse tipo de benção que é a alma espiritual. Os animais têm as emoções, sentimentos, necessidades, instinto, como tem o nosso veículo. Mas só nós temos a alma. Nós temos a vida eterna dentro de nós. O que é vivo e será vivo. Nós recebemos. E é disso que nós temos que cuidar. Essa nossa consciência espiritual não vem da nossa memória e consciência carnal. Essa necessidade espiritual, ela vem da alma. E a alma tem que tomar o controle desse veículo. Ela tem que dirigir esse veículo. Então, meu irmão, minha irmã, eu não falo mal das religiões que surgiram por inspiração de uma revelação divina. Mas eu falo mal da liderança que assumiu essas religiões com o passar do tempo e desvirtuaram do caminho. Criaram facções, começaram a se sentir melhores do que os demais.
Quando, na verdade, pode um irmão dizer que é melhor do que o outro irmão ou irmã? Pode um filho dizer que é melhor do que o outro? Pode um filho falar para o pai, pai, cuida melhor de mim e deixa aqueles outros de lado? Então, todo povo, toda religião que se diz melhor do que o seu irmão é alguém que se distanciou do caminho de Deus. Nós temos que resgatar a mensagem de Deus para nós. Nós temos que passar a sentir a grandeza de Deus através do fortalecimento da nossa alma. E isso acontece, meu irmão, minha irmã, com a consciência, com o entendimento, com o ver, entender, enxergar a vontade de Deus em nós. Por mais estranho que possa vir a ser, entender a vontade de Deus. E a vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, é que nós estejamos integrados no nosso ambiente, naquilo que Deus fez. Deus deu ao mundo, Deus deu o mundo ao homem. Então nós temos que entender que nós estamos lidando com as coisas de Deus. Porque tudo pertence a Deus. E Deus concedeu a nós. Mas o homem ele tem destruído. Ele tem usado de qualquer jeito os recursos desse planeta. Ele tem tratado os seus semelhantes de forma contrária a Deus. E nós sabemos que tudo que é contrário a Deus é Satanás. É o contrário, o opositor, né? Isso é que significa Satanás. E o homem tem servido a esta força contrária. Então o homem serve a Satanás quando ele maltrata os animais, quando ele maltrata a terra, quando ele usa produtos químicos na terra, quando ele usa pesticidas, quando ele faz tudo que é contrário à forma como Deus concedeu. O homem, olha, meus irmãos, minhas irmãs, Deus concedeu sim a inteligência ao homem. Então o homem pode usar os recursos naturais, as energias, para transformar aquilo num facilitador no plantio, na agricultura, na proteção do homem, da família, dos seus semelhantes. Mas o homem podendo usar, por exemplo, a água como fonte de energia limpa, ele usa o petróleo. E usa o petróleo de maneira ele quer dinheiro. É de maneira ambiciosa, perversa. Por quê? Porque ele está a serviço do contrário, de Satanás. O homem não dá à terra o tempo necessário que ela precisa, porque ela é vida, como nós. Quando nós corremos uma corrida, nós precisamos, segundo a nossa capacidade, de parar, se alimentar, tomar uma água, descansar, para continuar a correr. E tudo que é vivo é assim. A terra precisa de um tempo para descansar. O homem não quer. Ele ignora a vontade de Deus. Não. Vamos revirar essa terra, botar adubo, botar isso. E aí vem os animais, né? Vem os insetos, o homem quer matar. Não, eu quero toda a plantação só para mim. Já nas escrituras está dizendo lá, né? Para não atar a boca do boi, para que ele possa comer, para deixar uma parte daquilo para os insetos, os animais. Mas o homem não quer saber da vontade divina. E olha, o Espírito Santo tem dado a todos os profetas, e vieram outros profetas depois de Jesus. Vem alguns que usam o nome de Jesus em vão, né? Bota aí, nome do Senhor Jesus. É aí que Jesus falava, vão vir muitos em meu nome, mas são enganadores. Meu irmão, minha irmã, isso é grave, hein?
Isso é profundo. Porque quando tem muitos homens falando em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, são tudo enganadores. Porque vem em nome de Jesus aquele que não precisa falar, mas faz a vontade do Senhor, faz a vontade de Deus e prega a vontade de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu espero que esse vídeo, essa mensagem tenha ajudado assim no seu esclarecimento, na sua meditação, porque nós precisamos meditar o tempo todo nas coisas celestiais, na vontade de Deus, tendo o amor como a essência de todo o pensamento. O amor. Vamos entender o amor, a caridade, a misericórdia. Entendendo isso, nós vamos estar nos aproximando mais e mais de Deus. Se em nós não há amor, nós estamos em Satanás, estamos longe de Deus. Se em nós não há entendimento, compreensão, sabe, meu irmão, minha irmã, quem chegou aqui aos 36 minutos de vídeo, né, merece ouvir o que eu vou falar. Quando nós estamos com os olhos do amor, tudo que acontece à nossa volta, nós vamos olhar com um olhar assim de perdão, procurando entender. Então, se tem uma pessoa agindo de forma errada, agressiva, vindo em nossa direção, se nós estamos com os olhos de amor, nós vamos entender que aquela pessoa está sob domínio de Satanás. Ela está aprisionada. Ela está no inferno, vivendo no inferno, por isso que ela está assim, agressiva, fazendo coisas ruins. Aí nós vamos olhar para ela, com um olhar terno, amoroso. E nós vamos querer estender a mão para ela. Nós vamos querer, no meio da agressividade dela, olha como é lindo o olhar do amor. Nós vamos querer encontrar uma brecha para estender a mão para ela e falar: eu preciso tirar você desse inferno. Mas quando nós não estamos com o olho de caridade, o olho do amor, toda a agressividade que as pessoas fazem, nós olhamos como vindo contra nós. Nós queremos rebater, nós queremos aniquilar, nós queremos falar: vamos acabar com o mal, vamos matar as pessoas más. Porque nós não estamos olhando com os olhos de Deus. Os olhos de Deus são perdoador. Ele quer transformar. Os olhos de Deus transformam, tira as pessoas do inferno. Meu irmão, minha irmã, a tua alma tem que crescer em direção a Deus, crescer em direção ao amor, para que no dia que a sua alma fosse desprender dessa carcaça, desse veículo, ela possa encontrar tranquilidade no próximo caminho que ela tem que trilhar. Amado irmão, amada irmã, que essa mensagem possa servir de luz no teu entendimento. Me despeço de todos vocês. Se gostou da mensagem, ajude. Indicando o canal, indicando o vídeo, dando um like, né? Se possível, até comentando alguma coisa, porque senão o YouTube não vai mostrar, não vai. Eu acho que se nós gostamos, num sentimento de amor, nós façamos também. Essa mensagem não pertence a mim. Não pertence à minha sabedoria. Mas o que eu tenho não é meu, vem do Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos fornece a mim e fornecerá a você também. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do nosso Deus e Criador. Amém.